Imagine a cena clássica do descobrimento do Brasil. Portugueses em caravelas, indígenas nus na praia, o encontro casual entre dois mundos separados por milênios de história. Essa imagem que muitos de nós aprendemos é o ponto de partida que o historiador João Pacheco de Oliveira quer desmontar. Ele começa nos alertando: cuidado com as histórias que nos contaram. Durante muito tempo, os livros trataram esse encontro como um acidente da história, um evento quase sem sentido, onde uma Europa renascentista e avançada esbarrou em uma humanidade primitiva e homogênea. Nessa narrativa, os indígenas eram figurantes exóticos, frágeis, destinados a desaparecer para dar lugar a uma colônia verdadeira. Seu papel era secundário, quase irrelevante. Mas e se olharmos para os fatos com outros olhos? E se, em vez de uma plateia passiva, os indígenas tivessem sido protagonistas ativos dessa história? É essa a viagem que Oliveira nos propõe. Uma viagem que exige que abandonemos nossos preconceitos e enxerguemos o século XVI não com a mentalidade de hoje, mas tentando entender a lógica daquela época. A primeira surpresa dessa viagem é descobrir que o Brasil não era um vazio. Muito antes de 1500, era um território vasto e complexamente ocupado. Sociedades grandes e organizadas, com aldeias de milhares de pessoas, já praticavam agricultura intensiva e moldavam a paisagem. As populações eram numerosas, talvez até maiores que a de Portugal na época. O que se seguiu não foi uma descoberta, mas sim uma conquista violenta. Um verdadeiro holocausto que reduziu essa população a 1/3 em poucas décadas. Como então essa conquista aconteceu? Oliveira nos mostra que ela não foi linear. Ele divide o século XVI em 3 atos distintos, 3 formas muito diferentes de os portugueses se relacionarem com a terra e seus povos. O primeiro ato ele chama de o regime das feitorias. No início, o interesse não era por terra, mas por comércio. A riqueza estava nas florestas, o pau-brasil. Os portugueses não chegaram impondo seu domínio pela força. Eles chegaram precisando de aliados. O cenário era mais complexo do que portugueses versus indígenas. Era um jogo de 4 lados. De um lado, portugueses e seus aliados indígenas. Do outro, franceses e seus aliados indígenas. As rivalidades europeias se misturaram às rivalidades locais. As figuras-chave aqui eram os intermediários. Europeus que naufragaram ou foram deixados para trás, os lançados, que aprenderam as línguas, casaram-se com mulheres indígenas e se tornaram peças essenciais nas alianças e no comércio. A mestiçagem era uma estratégia, não um acidente. Nessa fase, os indígenas eram vistos com curiosidade e até admiração. Suas imagens chegavam à Europa associadas a um paraíso terrestre. Mas o jogo mudou. Começa o segundo ato, a Guerra de Conquista. Portugal decidiu que queria mais do que um posto comercial. Queria uma colônia. E uma colônia exige controle total do território e das pessoas. Para isso, era preciso derrotar os rivais franceses e submeter todos os indígenas à condição de vassalos do rei de Portugal. Como se legitima uma guerra de conquista? Através de um conceito poderoso, a guerra justa. Uma doutrina que dizia ser legítimo escravizar aqueles que se recusassem a se submeter ao domínio português ou à conversão cristã. Quem executou esse projeto? Ao lado dos governadores estavam os jesuítas. Eles se tornaram os novos intermediários, criando aldeamentos missionários onde reuniam os indígenas para a catequese e, não por acaso, para fornecer mão de obra para a economia que nascia, a dos engenhos de açúcar. A imagem do indígena inocente do paraíso se desfez. Agora, nas crônicas e relatos, eles eram retratados como brutos, caníbais, traiçoeiros. Era uma representação que servia para justificar a violência da conquista e a necessidade de civilizá-los. O terceiro e último ato do século XVI é a consolidação da plantation escravista. A economia do açúcar tornou-se hegemônica, e aqui surge um dos maiores mitos que Oliveira quer derrubar.
A ideia de que os indígenas foram substituídos por africanos porque eram preguiçosos ou inaptos para o trabalho. Isso não é verdade. A explicação é mais complexa. O escravo indígena era uma incógnita jurídica. Sua escravidão era constantemente contestada pelos jesuítas e pelas leis. Comprar um indígena era um investimento inseguro. Já o escravo africano era uma mercadoria clara, um bem estável, um capital seguro para o senhor de engenho. Mas os indígenas não sumiram. Eles foram relegados a outras funções. Enquanto os africanos trabalhavam pesado nos canaviais e na moagem, os indígenas eram responsáveis pela subsistência. Caçavam, pescavam, plantavam mandioca. Eram o remédio contra a pobreza do colono comum. Também serviam como remadores, soldados auxiliares e guias. Sua mão de obra, mais barata e menos protegida, sustentou a colônia nos bastidores. A consequência mais profunda disso foi a invisibilidade. Ao contrário dos africanos, cuja presença e mestiçagem eram evidentes, os indígenas que se incorporaram à sociedade colonial foram forçados a apagar sua identidade. Ou você era um índio bravo, inimigo, ou um vassalo, e portanto deixava de ser índio. Não havia espaço para uma identidade mestiça indígena. Eles foram apagados da história. A narrativa de Oliveira nos leva por essas 3 fases, mostrando a conquista sangrenta do recôncavo baiano, as alianças e traições em Pernambuco e a famosa expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, onde os indígenas aliados foram tão cruciais quanto os portugueses. A mensagem final é poderosa. Os indígenas não foram espectadores passivos da sua própria história. Eles foram fundamentais para a fundação do Brasil. Sua mão de obra construiu a colônia. Suas alianças definiram fronteiras. Suas resistências moldaram as leis. O que aconteceu depois foi um apagamento cultural, uma invisibilidade forçada. Mas como o autor lembra no final, essas sementes de identidade nunca desapareceram completamente. Elas permaneceram subterrâneas e séculos depois voltariam a brotar, exigindo seu lugar na história. Esta não é apenas uma revisão do passado, é uma chave para entender as complexidades e as contradições do Brasil de hoje.